Bom, agora sim. Eu acho que eu parei aqui nesses exercícios ontem, não foi? Acho que foi esses aqui. Eu cheguei a fazer com vocês, eu acho, né? Acho que foi esse daí mesmo. Então tá bom. Então, boa tarde novamente, né? Quem eu não falei. A gente vai dar continuidade à nomenclatura. Eu acredito que na aula de hoje a gente consiga fechar a parte de nomenclaturas, mas é importante entender assim, nomenclatura, gente, não aprende aqui comigo. Por quê? Porque são muitas variações. Não adianta que eu falo de várias aqui, mas sempre tem uma diferente que aparece. Tá? Então tem que dar uma treinadazinha para poder pegar direitinho aqui na hora de dar nome, na hora de fazer essa parte da matéria, tá bom? Então é super importante que vocês em casa consigam pegar e trabalhar, né, essa parte de nomenclatura. Eu sei que às vezes é um pouco chato, porque você pensa assim, poxa, eu vou pegar e trabalhar essa parte de nomenclatura em casa, vai ficar meio assim, mas se vocês não treinarem, não tem jeito, tá bom? Outra coisa, a Franciele, ela me questionou, tem um exercício, um questionário, na verdade, que está lá no AVA, que ele estava para começar a semana. Eu digitei errado. O período para ele é do dia 13, tá bom? Não é essa semana. Eu vou alterar lá a data, tá? É 13/4 que ele vai começar. Eu estava olhando aqui meu planejamento, aí eu vou alterar lá e acertar, tá bom? Até porque a gente ainda nem fez a aula de correção. Então, eu vou pedir a vocês o seguinte: a gente vai terminar aqui a nomenclatura, aí eu vou pedir a vocês que façam os exercícios que estão lá no AVA. Então, semana que vem eu vou deixar a segunda para vocês fazerem o exercício, e na quarta eu vou corrigir com vocês e tirar a dúvida para poder abrir o questionário na outra semana, tá bom? Uhum. Alguma dúvida quanto a isso, quanto ao exercício? Sem problema. Aí, por favor, tentem fazer, dependendo, a gente começa até a parte da matéria lá de isomeria na semana que vem, vamos ver como é que vai estar o desenvolvimento de vocês, porque não adianta eu começar a isomeria sem vocês entenderem essa questão direitinho de nome e fórmula. Depois fica bem mais fácil, flui bem mais rápido, tá bom? Bom, e hoje a gente vai dar continuidade aqui às regras. Vocês devem ter percebido que são muitas regras, tá? Normalmente, quando eu dou essas aulas presenciais, eu não deixo olhar a regrinha no caderno quando eu dou o teste, para vocês verem. A pessoa tem que saber fazer. Evidentemente que na hora que eu dou o teste, eu não coloco aqueles compostos mais complicados, mais assim, diferentes do normal. Eu tento colocar sempre aqueles que são mais usuais. Então, mas aí geralmente o pessoal consegue fazer, tá bom? É só treinar um pouquinho as regras que vocês vão conseguir. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Ó. A gente trabalhou com várias regras até o momento, tá? Inclusive essa daqui dos ligantes com nomes especiais, eles já apareceram. Tem uma tabela que eu vou mostrar para vocês, onde essa tabela ela mostra o nome de alguns desses ligantes, tá? Então, os mais comuns é a água, que utiliza o nome para ele de água, amônia, que é o amin, e o monóxido de carbono, que aparece bastante, que é o carbonil. Tá? Esses aparecem muito. Outra questão é os complexos polinucleares, olha só, hein? Em que o ligante atuar com mais de um centro de ligação. Ou seja, você vai ter lá na estrutura do ligante, olha só, mais de um ponto fazendo uma ponte com o metal. Então vai ter ligante de um lado, ligante do outro, se ligando ali aquele metal, fazendo uma ponte.
esses ligantes que atuam dessa forma, eles vão vir uma letra Mi, uma letra grega. Gente, tem alguém com o áudio aberto, com o microfone aberto. Alguém tá mexendo no copo com uma colher. Desculpa, foi eu. Perdão. Eu vi que estava aberto, desculpa. Não, tranquilo. Aí, esse Mi, ele é um indicativo, é uma letra grega, né? Ele é um indicativo que tem alguém fazendo uma ponte entre os ligantes. Isso fica mais fácil de enxergar, a gente vai fazer um exercíciozinho e fica mais fácil de enxergar. Aqui está um resumo de alguns daqueles ligantes com nomes especiais, tá vendo? Que aparece, tá? Então, esses nomes assim, ó, diferentes, eles indicam esses ligantes, ok? Aqui é importante notar o seguinte, esse O2 aqui, gente, ele é o oxigênio molecular, é aquele gás oxigênio, ok? Assim como esse nitrogênio também. Porque existe um O2, aí vem com carga, O2 menos 2, que é chamado o peróxido, né? Um derivado do peróxido. Né? O peróxido é água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Aí você, tirando o hidrogênio, fica lá o peróxido, né? A carguinha dele lá. Aí seria O2, 2 menos. Tá? Então, é só para vocês entenderem que tem diferença. Bom, em termos de ligantes, olha só, em termos daqueles ligantes que formam aqui, que são formados por pontes, tá? Aqui, eu tenho aqui, ó, se vocês olharem, há uma simetria, sempre que ocorre essa letra Mi, vai haver uma simetria, tá vendo aqui, ó? Vai ter um ligante aqui fazendo a ponte, tá vendo que tem uma ponte aqui, ó? Ele faz uma ponte entre dois compostos. Por isso que eles são chamados polinucleares. Ele tem mais de um núcleo. E esses núcleos, eles são simétricos, tá vendo? Aí, nesse caso, vai aparecer uma letra Mi. Então, eu vou começar por esse primeiro aqui, né? Se vocês olharem, olha só. Eu tenho aqui nesses dois grupos aqui um pentacarbonil ligado ao cromo. Vocês conseguem enxergar a carga do cromo? Eu sei que o carbonil é 0, a carga dele. O nome é esse aí, ó. Vê se vocês conseguem entender a partir do nome. Aí essa letra na frente a gente fala Mi, Mi, hidrobis, pentacarbonil? O bis, ele aparece aqui, por quê? Porque eu tenho um penta no meio do nome, tá vendo? Uhum. Quando eu tenho um prefixo lá desse mono, di, tri, no nome do ligante, a indicação de quantidades que viria, ele já vem com esse prefixo bis, tris, lembra que eu expliquei ontem? Uhum. Agora, por que aqui está dando 0? A carga do cromo é neutra? Como, perdão? No caso aqui, está dando 0. Por quê? Olha aqui, ó. Quem é a espécie que está ligando aqui? Ó? Direito. É o NOx menos 1. Esse é um ligante bem complicadinho, tá? Ele é um ligante chatinho de dar nome, tá? Por incrível que pareça, é mais fácil esses aqui do que esse aqui. É um dos mais chatinhos para dar esse nome. Eu não sei qual é a carga do cromo, porque carga é 0 mesmo do cromo? 0 mesmo. Ué? Tá bom, então. Doido, né? É que eu tinha falado 0 antes. Eu não ouvi, desculpa. Ok? Então, ó, esse Mi, ó, Mi hidro, o que ele está indicando? Ele sempre vai vir assim, ó. Quando aparecer esse Mi, ele é um indicativo que tem alguma espécie fazendo a ponte entre dois núcleos, tá? Dois núcleos de compostos de coordenação, né? Onde esses dois núcleos estão ligados por esse grupo hidro. Então, é igual aqui, ó. Aqui eu tenho dois grupos aqui, tá?
que estão ligando esse tetraáquo aqui, ó. Tá vendo? Os dois são tetraáquos. O importante notar que eles sempre são simétricos, tá? Sempre são simétricos quando aparece esse Mi. É uma ponte mesmo. Tá? Pode ter 3, tá? Às vezes aparece. Mas o normal são 2. O que vocês acham o nome dessa criança aqui? Não gostei muito, não. Mi, hidroxo. Não, aí faltou alguma coisa aqui, ó. São 2. Então, hidroxo. Mas tem 2. Não é Di, não, Di. Tá bom? Eu só estou indicando. Mi, dihidroxo, bis, tetraáquo, ferro 2. Aqui, ó, o Mi, aqui, normalmente, aqui no Brasil, a gente usa o Di na frente do Mi-hidroxo. Por quê? Esse Mi-hidroxo seria essa indicação aqui, tá vendo? Mas se você botar Mi-dihidroxo, é comum aceitar, não faz diferença não, tá? Mas é usual se usar assim, ó, Di-mi-hidroxo, porque quando você fala Mi-hidroxo, você está falando dessa ponte aqui, tá bom? Entendi. Alguém teve dificuldade desse nome? É um nome estranho, né? Mas a vantagem de usar essa letra Mi é que você entende que tem uma ponte. Ok? Apareceu esse Mi é porque vai ter uma ponte. Lembrando, gente, a ponte que eu me refiro aqui é o ligante fazendo a união entre 2 grupos de coordenação aqui. Tá? Porque se você fosse pensar, esses 2 grupos já seriam uma esfera interna de coordenação, né? Isoladamente. Aí ele faz a união de 2 ou mais grupos e aí ele vira um composto de coordenação polinuclear. Poli de vários, nuclear aqui seriam os núcleos de coordenação aqui, ok? Ok. Alguma dificuldade mais? Posso continuar? Todo mundo entendeu o NOx do ferro? Por que é 2? Cada grupo hidroxo aqui seria -1, como eu tenho 2 grupos, -2, né? A água é neutra, então os ferros, para dar mais 2, você tem que subtrair de -2, aí tem que ser mais 4. Então, 2 ferros dá mais 4, -2, mais 2. Aí, como são 2 ferros, cada ferro tem NOx 2. Ok, gente? Ok. Esse aí de baixo, ó, seria um tetramin, né? Cobalto. Vocês conseguem enxergar a carga? É muito difícil isso aí. Eu entendo que é muito difícil. O que vocês acham do nome? Esse NH2 aqui seria uma amida, aí ele vira um amido. Nesse daí vem um Mi lá no meio? Eu achei que o Mi só vinha lá no começo. Por quê? Porque as 2 fontes são diferentes. Entendeu? São pontes. Na verdade, aqui. Aí ele usa meio que 3 pontes, né? Não, 2. Esse ligado a ele. Ele põe um Mi amido, um Mi peróxido. O Mi amido é esse aqui. Uhum. O Mi peróxido é esse aqui. O peróxido, gente, ó, é isso que eu estava falando. Esse aqui é derivado da água oxigenada, é o O2 menos 2. Porque, se vocês lembrarem, é uma coisa que confunde às vezes, tá? Tem o oxigênio molecular, tá vendo? Que aí seria o dioxigênio.
E depois tem um outro Mi ali no meio, ó. Min cobalto. Amin. Amin é um NH3. Amin. Tá. Aqui, na verdade, eu que errei, tá? Aqui falta um outro A aí. Na verdade, é aquela dúvida. Na hora que eu escrevo, eu acabo... Eu tenho a dúvida se eu escrevo tetra-amin ou tetramin. Você entendeu? Uhum. Então, aqui eu acho que teria que escrever com 2 As aqui para ficar mais correto, você entendeu? Eu tenho essa dúvida, eu não sei. E essa dúvida, gente, olha, porque quando você pega o documento da IUPAC, como é escrito em inglês, não gera essa dúvida aqui. Você entendeu? Uhum. Agora, aqui, como é em português, eles mudaram a regra, que antigamente a gente separava tudo por hífen. Assim, ó. Eu não sei se continua separado para o hífen, eu perguntei a uma professora de português, ela não soube me dizer. Então, quando aparece a terminação de um prefixo com o início da outra palavra com a mesma sílaba, eu não sei se separa por hífen. Eu acho que se eu botar outro A, eu tenho que separar por hífen, né? Não sei. Mas no caso, pode escrever de qualquer jeito? Eu aceito do jeito que você escrever. Beleza. Ok? Eu aceito por quê? Porque se eu tenho dúvida, como é que eu vou cobrar de vocês? Não teve uma orientação da Sociedade Brasileira de Química, eu já procurei, tá? Todos os trabalhos que eu vi, quer ver? Deixa eu tirar isso aqui para você. Ele vem escrito assim, ó. Eu tirei ali, desculpa. Eu tirei a apresentação. Esqueci que sai da apresentação. Eu fui corrigir ali para... Todos os trabalhos que eu já vi, antigamente, vinha escrito assim, ó. Separado pelo hífen ali. Só que agora eu não sei se separa ou não separa com a nova regra do português. Ok? E esse último aqui, gente? Tem Mi aí? Olha, eu acho que não, porque não faz aquela ponte do jeitinho dos outros desenhos. Mas eu com certeza errei. É quase o quê? Eu tenho quase... Bom, pelo desenho, não parece que forma a ponte dos outros... dos desenhos acima. Só que eu provavelmente errei. Aí, viu? Não errei, não. Aqui só faltou escrever que é um íon, né? Ou então, no caso não é um íon, é o de Césio, né? Faltou escrever aqui de Césio. Então, ó, só para entender. É porque esse aqui é o rênium. Tá. Como ele é um ânion, acrescenta o ato, né? Renato. Aí fica Renato. Renato de Césio. Tá? Aqui faltou o Césio, porque tem um Césiozinho aqui, né? Não tem nenhum, assim, ligante que faz ponte, então? Tem como isso acontecer? Não, nesse aqui, ó, o ligante... Aqui é ligante, tá? Isso é um ligante, isso é um ligante. Como aqui tá ligado direto, metal com metal, tá vendo? Não tem, aí não vai aparecer o Mi. Beleza? Então tem como eles ligarem direto, então, né? Tem, lógico que tem. Não é usual a partir no quarto período, a partir do quinto, sexto período, que é mais comum isso acontecer. Beleza? Beleza. Bom, outra regrinha foi aquela que você me questionou, Caterine. A questão, quando o ligante ele é ambidentado, ou seja, o ligante ambidentado é aquele que pode se ligar por mais de um átomo. Aí, nesse caso dos ligantes ambidentados, no Brasil, eles utilizam nomes diferentes, estão vendo? Então, aqui, o NO2, o que acontece com o NO2? Deixa eu escrever aqui para mostrar a vocês. O NO2, ele está ligado aqui, o N, aí ele pode ligar aqui, ó. Nossa, ficou horrível. Ele pode ligar pelo nitrogênio, eu acabei riscando ali, deixa eu tirar.
Se aqui era pelo nitrogênio ou pelos oxigênios. Ok? Então, quando ele está ligado por um ou por outro, é lógico que ele vai formar complexos diferentes. Se ligar no oxigênio, ele vai formar um complexo diferente do que ele ligando aqui no nitrogênio. Existe até uma prática em que você faz essa reação e quando esses ligantes, que têm essa possibilidade de se ligar em mais de um átomo, que são ditos ambidentados, né, com mais de um ponto de ligação, eles ocorrem lá no composto, é normal que ele forme isômeros. Por quê? Na hora da fórmula, o NO2 é o mesmo. Só que se ele estiver ligado no nitrogênio, ele forma um composto, se ele ficar ligado no oxigênio, ele forma outro. Tudo bem? Entenderam aí? Então, no Brasil, é comum utilizar nomes diferentes. Então, por exemplo, o NO2 é o grupo nitro, e o ONO, o ONO, é o grupo nitrito. Tudo bem? Tudo. O que tem de diferença nesses dois aqui? O primeiro elemento é o que vai ligar. Então, aqui está ligando o oxigênio, aqui está ligando o nitrogênio. A IUPAC, ela recomenda usar a letra kappa, que é esse K meia frescalhada ali, né? É um K, não é K, né? É o kappa da letra grega, tá? Então, no caso da IUPAC, o que eles recomendam se fazer? Utilizar nitrito para todos e no final põe assim, nitrito KN, né? Eu não consegui fazer o kappa ali, mas seria, e o nitrito KO. O que ele está dizendo? Que esse aqui ligou o oxigênio e esse aqui ligaria o nitrogênio. Então, como no Brasil eles dão nome diferente, tanto faz você usar uma nomenclatura ou outra. Ou indicar aqui por nitrito, né? Nitrito KN ou KO, ou indicar nitro e nitrito. Eu não vejo necessidade de usar o KN para nitro, né? Que já está implícito no próprio nome. Conseguiram entender a diferença? Por que eu estou falando isso? Porque aparece muito, tá? Esses grupos, e você vai ver nitro e nitrito, direto, nos livros. Então, assim, é mais comum quando você vê na literatura em inglês. Em inglês, você vai ver usando a regra da IUPAC. Então, para você entender a diferença, é só essa, ok? E não vai cair em desuso, porque está todo mundo acostumado a usar esses nomes. Ok? Como está acostumado a usar esses nomes nitro e nitrito, então não vai cair em desuso. O outro caso é do SCN e o NCS. Se vocês olharem, são o mesmo composto, não é isso? Só está de trás para frente. Então, só que em termos de nome aqui no Brasil, eles usam tiocianato e isotiocianato. Para um caso e para outro. Novamente, a IUPAC ela vai usar tiocianato para ambos e usa o KS ou KN para indicar quem está ligando. Se é o enxofre ou o nitrogênio. Mas por que o ISO? ISO geralmente não é quando tem uma simetria? Boa pergunta. Eu já procurei saber, não sei por quê. Isso é muito antigo, eles usavam lá. Mas o ISO que você está falando ali é o de compostos orgânicos, né? Que você está se referindo? Do carbono secundário lá? Compostos orgânicos. Não, é porque aqui como é inorgânico, dá uma diferença. Eu não sei por que usa ISO. Não sei. Tá? É muito comum aparecer o tiocianato, tá? Então, o tiocianato aparece muito
Então, vocês têm que ficar muito espertos. E, às vezes, inclusive em livro tem erro, tá, gente? É muito comum esse aqui ser chamado de tilcianato também, tá? Aí é um erro. Ele tem que te indicar, porque já está implícito na literatura que se é tilcianato, ele está ligando no enxofre. Ok? Se chama esse aqui de tilcianato, ele vai ter que te indicar quem que ele está ligando, para você saber o que está acontecendo, né? Beleza? Beleza. Peraí, Ó, se eu eu sei quiser que usar. são muitas regras e normalmente, assim, em termos de avaliação, de prova, eu costumo perdoar vários errinhos desse tipo. Por quê? Porque eu sei que confunde mesmo. Não perdoo erro grosseiro, tá, gente? Então, ó, tipo errar NOx. Não dá para perdoar. NOx não dá, tá? Mesmo eu com pena, não dá. Agora, esses casos que geram dúvida, eu costumo aliviar, tá bom? Alguém ia perguntar alguma coisa? Esse KN, KO, se eu preferir usar, eu coloco Sim. onde? Normalmente, aqui no Brasil, coloca no início. Já lá quando você vem com a literatura internacional, ele é no final. Entendeu? Aham. Tudo bem. Aqui no Brasil, coloca no início. Eu uso quando usa-se. Por exemplo, se você pegar um artigo da revista Química Nova, você não vai ver esse KN, KO, esse KS, KN aqui. Você não vai ver. Você vai ver o tilcianato e o tilcianato. O nitro e nitrito, que é o mais comum. Tá bom? Mas a IUPAC, se vocês olharem lá no documento da IUPAC, ela recomenda a utilização desse capa. Peraí, então no Brasil, capa vem no final. Não, o Brasil vem no início, nos Estados Unidos, internacional, né? Vamos botar assim, vem no final. Ah, tá. Mas não importa, se vocês colocarem no início, no final, eu vou aceitar tudo. O mais importante nesse caso, porque é por isso que eu abordo, é para vocês, quando forem ler, entender o que se trata. Porque, às vezes, na leitura, vocês vão ficar em dúvida e não entendem por que é assim ou assado. É simplesmente um problema de aportuguesar, né? O brasileiro ele tem muito esse hábito. Ele pega a literatura e utiliza ali uma adaptação. Então, quando foi feito o nitro e o nitrito, por exemplo, isso foi há muito tempo atrás. Só que depois que as pessoas acostumam, é difícil elas aceitarem a mudança. Ó, eu falo por mim. Essa questão do hífen que alteraram aí na mudança da língua portuguesa, para mim foi um horror. Por quê? Porque eu aprendi a usar o hífen. Agora, para deixar de usar, eu me enrolo todo. Eu nunca sei. Eu já li umas 2 vezes quando que deve usar, eu me enrolo todo. Aí sabe o que eu faço? Eu deixo para o tradutor do Word fazer para mim. O tradutor não, o corretor ortográfico. Eu acho que é porque, assim, as coisas entram em desuso com o passar do tempo, eles têm que mudar, né? Não sei, eu só sei que complicou muito, tá? E não tem só essa, não, tem várias mudanças que eles fazem. Por exemplo, a tabela periódica. A tabela periódica, a IUPAC recomenda aquela numeração de 1 a 18 e não de família A e B. Não houve uma justificativa assim, muito plausível do porquê que solicitaram assim, alegaram que era mais fácil. Eu, sinceramente, não acho mais fácil. Para ensinar, eu acho mais fácil trabalhar com família A e B, né? Porque você divide bem, fica bem, mas aí o PAC recomenda. Já a parte de compostos de semimetais, eu já concordo com a mudança, porque realmente não batia as propriedades para aqueles elementos. Mesmo dizendo que eles eram semi, ficava esquisito. Então, eu concordo com a mudança. Foi mais fácil para mim aceitar. Mas é aquele negócio, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá bom, gente? Lembrando aqui, não importa, vocês podem usar, eu só recomendo assim, se vocês forem fazer uma prova discursiva, tá? Uma prova discursiva. Na hora de trabalhar, ou você utiliza a nomenclatura oficial,
Escapa. Por quê? Porque oficial, não tem jeito de te tirar ponto por isso. Ou você utiliza nitro e nitrito, não mistura tudo, tá? Ou é um caso ou é outro, porque é muito possível que a pessoa vai aceitar o nitro e nitrito. Então, Peraí, então... desculpa. É que quando então contém nitro e nitrito, não é para colocar o capa, não? Se você usar nitro e nitrito, não coloca, porque aí estaria errado. Você teria que usar nitrito para usar o capa. Ah, tá. Assim como tiocianato e isotiocianato. Não tem lógica você usar esse isotiocianato KN, porque pelo próprio nome você já sabe. Ok. Não, é que do jeito que estava escrito, acho que eu não prestei muita atenção quando você falou, aí eu achava que era nitro, KN, nitrito, KO. Porque assim, porque eu tentei separar aqui, mas não ficou bom, né? Não, acho que eu não prestei muita atenção, não, quando você falou. Beleza? Sobre... É um caso ou outro. Não mistura as duas nomenclaturas, que aí você dá margem para o avaliador poder, né? Não quer dizer que ele vai fazer, mas de repente a pessoa entende que você está confundindo. Mas isso gera muitas dúvidas, tá? E às vezes causa até anulação de uma questão ou outra por causa disso aí. Porque aí a pessoa questiona, né? Tá? Bom, aqui, olha só. Lembra que eu falei para vocês que tem alguns compostos que são bem difíceis de enxergar? Eu fiz questão de colocar aqui alguns deles. Por quê? Porque vocês têm que se habituarem que existem algumas coisas mais difíceis de vocês darem nome. Tudo bem? Então, nesse caso, eu coloquei aqui compostos com o EDTA e compostos com etileno de amino. Vocês sabem o que é o EDTA? Cara, eu não consigo nem falar esse nome do EDTA direito. Etileno de amin tetraacético. EDTA. Minha dicção não permite, não. Vocês são muito engraçados. Vocês conseguem enxergar qual desses compostos aí que está ligado ao EDTA? O terceiro? O terceiro? Todo mundo concorda com a Caterine? Tem 4 grupos ali. Ó, é etileno de amin tetracético. Ah, tetracético. E aí vem um problema, porque esse nome tetracético é uma nomenclatura antiga, tá? Inclusive, a UPAC já recomendou tirar ela, mas ainda continua se usando. E a própria UPAC usa. O primeiro que usa o EDTA, gente. Vocês acreditam? Aqui que está o EDTA. Ó. Muito doido, né? Ó, esse aqui é um grupo tetracético, tá vendo aqui? Ó? A carboxila. Uma. Então, eu estou falando isso para vocês, gente, para vocês decorarem como achar a estrutura do EDTA. Eu sei que é difícil, não estou falando que isso é uma coisa simplesinha, mas é importante vocês acostumarem. Ó, etileno, diamin, tetracético. Ó. Então, diamin tem 2 nitrogênios, tá vendo aqui? Tetracético, ele vai ter que ter 4 carboxilas. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí a carboxila, quando ela liga aqui com o oxigênio, é comum a gente usar um outro nome para esse composto cíclico que ele forma, chamado etanoato. É o nome que dá, mas não tem problema isso não. Então, esse cara aqui todo é um EDTA. Vocês acreditam nisso? Fica esquisito, né? Ai, muito... muito enrolado. Eu também acho que fica esquisito. Qual é a dificuldade? São poucos os metais de transição que usam todos os pontos de ligações do EDTA. São pouquíssimos. O cobalto é um deles, tá? Que tem essa afinidade grande.
Aí, o que acontece? Ele fechou os 6 pontos de ligação ali, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez 6 ligações com o mesmo ligante. Tudo bem? Conseguiram enxergar a ligação? Olha só, meu objetivo de colocar aqui é que vocês têm que ver alguns desses compostos mais, assim, diferentes, né? Aí eu tenho que colocar aqui, porque é impossível vocês passarem por um curso desse e nunca verem, tá? Mas o EDTA aparece, tá? O EDTA vocês têm que ter cuidado porque ele aparece. Então, quando vocês fizerem a química analítica, vocês vão ver muito o EDTA, inclusive existem algumas titulações de complexantes com EDTA que você até faz as reações considerando o número de substituições ou de ligações que ele faria. Ok? Ok. Esse aí é o nome da criança. Meu Deus. E essas aspas? Eu vou explicar agora por que isso aqui. Esse aqui, gente, eu utilizei a nomenclatura da IUPAC. O que ele está indicando com esses dois aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Esses dois aqui que eles estão te indicando são as posições que a espécie está se ligando. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Eu só quis colocar para vocês enxergarem que o grupo carboxílico aqui, ó, ele está ligado, ó, tá vendo aqui, ó? 2, 2, 2, 2, etileno diamim. Aí esse K2N, o que é esse K2N? Quer dizer aqui, ó, que os dois N's aqui estão participando da ligação. Estão vendo aqui? Sim. Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, esse aqui é um grupo etileno, tá vendo? Ó, 1, 2, etileno, diamim, tá vendo aqui? Ligado aqui? Tetraacético. Aí ele tem aqui um carbono e o outro. Porque o acético são 2 carbonos. Ok. Ok? Mas vocês... Aí vem aqui, que é óbvio, né? Mas aí o PAC recomenda colocar o oxigênio aqui que está se ligando. Na aula nossa aqui, se você me botar aqui, aí vem aqui a praticidade, porque você vai encontrar assim, então, se você vai encontrar assim, quem sou eu para ficar discutindo? Ah, e aqui tem um erro, gente. Tem um erro aí. Achem um erro aí para mim. Ai, meu Deus, vai achar um erro nesse negócio? No nome. Tem um erro no nome. Seria o acetático ou o fato de ter o di e o tetro no mesmo tipo de prefixo? Não, o erro é no nome. Qual é o erro do nome? São 2 EDTAs. Aqui no nome não tem indicado que são 2, tem? 2 EDTA? Não. São 2 EDTAs. Aqui, esse 2zinho aqui, tá vendo? Ah, não tinha reparado. Aqui faltou um bis aqui na frente. Por quê? Porque como esse nome, etileno diamim tetracético, é tudo junto, vem o tetra aqui, a gente usa bis do lado de fora. Ok? Mas, ó, se vocês fossem fazer um teste meu, se vocês colocassem assim, ó, etileno diamim bis etileno diamim tetracético cobaltato 3 de bário, para mim estava certo. Ok? Ok. A dificuldade, por que a IUPAC recomenda colocar aqui os KO e os KN? Porque não é normal o EDTA ligar os Ns. Eles ligam os Os do acetato. Tudo bem? Mas o N normalmente não se liga. Aí, você indicando que está ligando, o N fica mais fácil na hora de montar a estrutura, né? Porque imagina se eu dou o nome e peço para você montar a estrutura. Ai, eu acho que nem com o nome completo eu ia saber.
Vai sim, é só acostumar a vir. E detalhe, gente, nesse testezinho que eu vou fazer com vocês, a parte de nomenclatura, algumas delas vão ser discursivas, né? Uhum. Vocês têm que fazer discursivo, porque imagina se eu peço para vocês me darem lá o nome. Como vai ter a possibilidade de vocês cometerem alguns errinhos que eu perdoaria, numa objetiva, ou é daquele jeito ou não é. Então, é muito possível que vai ter as partes discursivas, tá bom? Uhum. Esse outro aqui. Esse outro, vocês percebem aqui que tem um pH aqui? Sim. O que é esse pH? Tem um P também, ó. Outro P aqui no meio, da platina. Sim. Que troço doido, né? Fala. Olha, eu não sei se tem a ver com fósforo. O fósforo é esse P aqui, ó. Uhum. Esse aqui é o grupo fenil. Fenil. Tá na minha cabeça, será que é fosfato? Não, é fenil. Vocês sabem o que é um fenil? Ai, eu acho que é o fenol com CH3. Eu não lembro bem. Não, o fenil é o próprio anel benzênico. Com um ponto de ligação de algum dos carbonos. Ok. Ah, tá. Ok? Direto. Às vezes, eles colocam, aqui no Brasil, né? O Brasil usa muito isso. Eles colocam esse símbolo aqui, ó, para o fenil. Ai, desculpa, ficou horrível. Vou fazer aqui de novo. Ó. Às vezes aparece assim. Vocês já viram? Não, acho que não. Por que eles não deixam do jeito original? Ai, sei lá. Mas é difícil, porque a IUPAC, gente, apesar de ser um órgão centenário, né? Ela fez 100 anos em 2019, 2018 ou 2019, essas regras não eram tão difundidas como é hoje, né? Hoje, com a internet, fica muito mais fácil acessar, eu passar para vocês site para vocês olharem. Antigamente não tinha muito isso. Então, se vocês pegarem um livro mais antigo para estudar, é um pouco diferente, gente. Por quê? Porque eles não seguiam bem a regra da IUPAC. Seguiam assim, existiam aqueles cientistas que estabeleciam mais ou menos a regra conforme eles entendiam, né? Claro que eles sabiam um pouco das regras da IUPAC, mas como as coisas mudavam, você não tinha acesso a toda a mudança, tá bom? Entenderam isso? Entendi. Aí, só para a gente entender, porque esse grupo aparece bastante, esse grupo é um grupo muito volumoso, tá? Por quê? São 3 anéis benzênicos ligados a um fósforo. Tá? Então, são 3 fenil ligados ao fósforo. Aí, esse grupo, ele aparece muito, ele tem um nome bem específico, né? Que é o trifenilfosfina. E esse pH, ele aparece, inclusive, na fórmula, tá? Ou esse símbolo aqui, às vezes, aparece. Na fórmula, você acredita? Sabia não. Aí o nome até que não é tão difícil, né? Ó, o do EDTA é mais. Ó, PT, né, ligado a 2 cloros. Aí seria dicloro, né? As 2 fosfina, como é trifenilfosfina, porque são 3 fenils aqui, o nome todo dele é esse, vai vir o bis, né? Que já é trifenilfosfina. Platina 2. Por que não é platinato? Eu ainda, depois que eu fiz a lista de exercício, eu fiquei meio confusa.
confusa com platinato, platino, tipo... Eu sei, por isso que eu estou aqui chamando a atenção. Porque não é um ânion. Tá? Esse ato no nome do metal é indicativo que a espécie é um ânion. Igual de cima aqui, ó. Uai, porque... então quando é um cátion não recebe esse nome. Quando é um cátion, o metal continua com o nome dele original. Tá, porque eu estava colocando na lista de exercício, quando era um cátion, com um ato. Quando é um cátion, o metal fica o nome dele original. Lembrando que, no caso do ânion, ligantes aniônicos, fica com o nome dele sulfato, por exemplo. Sim. Mas é o ligante, né? O nome do metal só muda quando é um ânion. Tá bom, gente? Uhum. Eu estou chamando a atenção porque eu sei que essas coisas acabam esquecendo, né? Aí aqui, ó, esse outro nome com capa P aqui, ele indica aqui que é trifenilfosfina, o que é normal, tá, gente? Se liga no fósforo. É habitual isso já, por isso que a gente costuma usar esse nome aqui de cima. Ok? Ok. E o de baixo aqui? Quem é essa criança? Número de coordenação tá tranquilo, né, gente? Aqui é 4, né? Todo mundo enxerga aqui, são 4 aqui, número de coordenação. Vocês sabem essa ligação, quando é feita assim, cheio e achurado, qual é a diferença? O cheio quer dizer que está para frente e o achurado que está para trás. Só para indicar num plano que ele está numa forma mais ou menos espacial, tá? Aqui, quem é esse grupo aqui? Ó, etileno diamim? Isso aí, etileno, um grupo carbono, outro carbono ligado a 2 amins. Então, etileno diamim. Ok? Uhum. Aí está o nome da criança. Novamente, eu botei o capa aí, tá? Eu botei esse capa para você... virou um ni ali, ó, que droga. E ali foi erro, tá? De digitação. Deve ter sido na hora lá que eu fui digitar. Beleza, gente? Olha como que a fórmula fica pequenininha, abreviando o nome, né? Nem parece que é isso, essa coisa grandona. Mas, ó, não esquentem muito a cabeça, assim, como vocês vão ter acesso, né, acesso na hora de fazer os testezinhos, fica muito mais fácil. Mas eu recomendo que vocês saibam um pouquinho do nome, tá? É importante que vocês tenham alguma noção. Eu ainda, gente, ó, eu não terminei essa apresentação, eu estou fazendo, tá? E como eu estou fazendo, eu não tenho como colocar lá ela ainda, a não ser que eu partir. Eu posso partir ela no meio, né? Porque ainda eu não fiz a parte lá de isomeria. Eu estou construindo, tá? Aqui, ó. E se for entregue assim uns dias antes do teste, acho que pode entregar inteiro. Acho que o pessoal não vai ligar, não. Eu não parti ainda, eu estou preparando. Cada semana é um flash. Aí aqui, ó, eu tenho aqui alguns grupos, tá? Por que eu botei esses grupos aqui? Só para vocês saberem que são abreviados, ó. Esses grupos orgânicos é muito comum a abreviação, ó. Porque se botar esse nome, ciclopentadienil, o ciclopentadienil vira CP. A piridina, tá vendo? Ó? Vira um PY. A dipiridina vira um DIP. Etileno diamino, que a gente viu, trifenilfosfina. Ok? Beleza? Eu deixei mais rapidinho mesmo, tá? A Júlia quer falar. Não, tá, eu ia pedir para deixar nessa tela rapidinho. Qual, nessa aqui? Mas pode trocar já. Não, pode. Acho que ela tirou print. Era tirar print só. Eu vou disponibilizar isso aqui, eu só não consegui ainda. Agora, volto a frisar a vocês.
lá naquele arquivo da IUPAC, na verdade eu deixei o link, né, do arquivo, ele tem esses grupos, as abreviaturas que são utilizadas, tá? Tem uma tabela enorme lá com tudo. Eu não quis copiar aquela tabela, gente, porque é uma tabela enorme. E aí eu não quis copiar, não. A tabela de resumo com vários grupos. Porque tem muito mais do que esse, tá, gente? Aqui tem alguns que mais usa. Aqui são exemplos que eu botei, né? Alguns mais comuns. Aí eu só queria chamar a atenção para o seguinte: sabe o que é esse cis aqui? Ah, é por causa da isomeria cis-trans? Exatamente. A gente tem a próxima matéria que a gente vai ver, quando aparece, quando tem os isômeros, é comum você indicar no nome qual é o tipo de isômero. Por quê? Porque você tem que saber o arranjo tridimensional dele, né? Na hora de escrever. Aí eu só botei umzinho ali só para vocês saberem, né? Que aparece também. Mas aí é a próxima matéria. Por isso que eu falei assim, é mais fácil dar a nomenclatura, falar da estrutura, para depois falar da isomeria. Porque senão chega lá na hora, a gente se enrola todo. Tá? É muito possível, né, que facilitando um pouco, assim, eu acho que fica mais fácil. Não deve cair isomeria no teste de vocês. Apesar que isomeria também é fácil, tá? Não é coisa do outro mundo, não. Mas vamos acreditar no não deve, né? Não, é por causa do tempo. Porque o teste é para começar semana que vem, né? Então não dá tempo. Eu acho... Pode falar. Aqui eu ia falar que eu acho assim, encontrar isômero, pelo menos para mim é meio complicado, porque não tem uma, digamos assim, uma fórmula pronta, você tem que ir testando. Mas aqui é mais fácil, bom, não, eu sou suspeito de falar, mas é muito mais fácil aqui de enxergar os isômeros do que na orgânica. Eu tô falando da isomeria da orgânica mesmo. Na isomeria da orgânica é mais difícil. Um pouco mais difícil, né? E aqui também tem enantiômeros, tá? É assim mesmo. Mas faz parte, tá? Mas aqui, essa parte inicial vai ser, eu acredito que vai ser só essa parte inicial. Número de coordenação, a montagem da estrutura, nomenclatura, fórmula molecular, né? Vai ser essas coisinhas assim, tá bom? Isso que deve cair no teste lá. Ok. Como semana que vem a gente vai fazer a lista de exercícios, eu vou ver se eu até acrescento aquela lista que eu estava querendo acrescentar lá para vocês, a partir do nome, montar a estrutura, só para treinar, né? E eu vou ver se eu consigo pegar um kit aqui para montar a estrutura para vocês enxergarem melhor aqui. Não sei se enxerga melhor, porque essa câmera não é muito boa, mas eu monto a estrutura aqui com um kitzinho. Eu vou ver se eu arrumo isso semana que vem. Para isomeria, com certeza eu vou precisar. Tá? Agora, você já tem lá naquela lista os complexos daquela lista do trabalho. Vocês já sabem a estrutura deles, já sabem o nome deles, teoricamente, né? Então, só falta chegar na parte de energia, que a gente vai calcular ali, que é a partir, deixa eu ver, já estou até com o nome aqui, que é isso aqui, ó, teoria do campo cristalino. Isso aqui eu comecei a montar porque eu estou querendo inverter a ordem, para poder já dar essa parte de energia para vocês ficarem aptos a fazer, né, o trabalho, você entendeu? E dou isomeria por último. Não faz diferença, né, nessa ordem. A parte de nomenclatura e nome faz, mas isomeria não faz. Tudo bem? Tudo. Perguntinhas? No momento, nenhuma. Bom, alguns desses exercícios que eu estou dando já está na lista, tá, gente? Acaba coincidindo, tá? Alguns, esse aqui eu já dei para vocês. Esse aqui eu já dei.
Esse aqui eu já dei. Nossa, eu já dei quase todos. Esse aqui tá lá em cima também. Ih, já dei todos. Acabei repetindo aqui, tá vendo? Eu monto, só que eu acabei de. Como estou montando meio depressa, gente, eu acabei repetindo vários desses exercícios aqui. Acho que a letra A você não passou, não. Eu não Qual? vi na lista a letra A. A letra A, não. A letra A eu acho que eu não dei, não. Nenhum de ouro, né? Não, não tem na lista também, não. Então, vamos lá, tenta dar nome a essa criança aí. Ok, Ó, eu calma acho aí. que eu não dei o A, e eu acho que eu não dei esse aqui, ó. Eu dei com 4 carbonos e não com 6. Ah, gente, depois, assim, nessa parte da matéria, vocês vão entender mais à frente um pouquinho. Por enquanto, eu estou dando a fórmula pronta. Por que, que você vai ter 4 ligantes? Por que, que você vai ter 6? Tudo tem motivo, tá? É porque, como eu estou ensinando o nome, não dá para pular etapa, né? Não dá para eu ficar dando tudo de uma vez, tá bom? Tem um pouquinho de paciência comigo. Tentem fazer, então, esse A e o C aí. Ver se vocês conseguem falar. Vou dar um tempinho para vocês aí, tá bom? Gente, ó, é porque eu acabo não vendo o chat aqui, tá? Daniele, você perguntou aqui, eu não tinha visto, você desculpa, até porque a resposta do Fenil, né? Ah, é o anel mesmo, desculpa. Ela saiu, eu acho. Eu não tinha A visto. reunião. É porque como eu fico na outra tela, eu acabo não vendo, vocês desculpa. Deixar vocês fazerem um minutinho, vou lá pegar uma água enquanto isso. O S2 de sulfeto? Entendi, obrigada.
Desculpa, Caterina, eu estou te respondendo, mas meu microfone estava mudo aqui. Ah, a Eduarda respondeu, ela disse de sulfeto. É de mesmo. Desculpa, tá? Tudo bem. Eu respondendo ali. Vamos fazer, então? Ó, nessa estrutura, o que é um cuidadozinho que vocês têm que ter, ó, na hora que você vê a fórmula, gente, por que que teria um enxofre do lado de fora e dois do lado de dentro do parênteses? Tem que ter algum motivo, não é? Então, quando aparece assim, é um indicativo que esse enxofre aqui, junto com o metal, ele substituiu alguém que estava ligado ao metal. Tudo bem? Entenderam isso? E aí, quando ocorre essa substituição, esse enxofre aqui, ele leva o nome de tio. Ok? É uma nomenclatura antiga, mas é utilizada pela UPAC também. Então, ó, nesse caso, eu tenho aqui o disulfeto, né, que seria esses dois S's aqui, tá? Tio. Aí você tem que olhar aqui, ó. Apareceu um elemento na frente, quer dizer que esse composto da esfera interna, ele é um ânion. Aí vai para frente. Então você tem que ter um átomo ali no final. Entenderam isso? Então é um indicativo. Quando não aparece nada aqui na frente, a não ser que apareça a carga assim, ele não é um ânion, ele vai ser um cátion. Mas quando aparece algum elemento aqui ou a carga, ele vai ser um ânion. Se é um ânion, entra átomo no nome do metal. Então, esse cara ó, é o disulfeto, tio. Aí aqui é outro detalhe que eu acho que eu não falei. Alguns elementos utiliza-se o nome dele em latim. Eu acho que eu esqueci de falar isso, não esqueci? Acho que esqueceu, eu estava pensando. Que nome tem o ouro? Fica até esquisito. Imagina o ouro. O ouro vai ficar ourato. Eu achei meio estranho também. Então, ele soa esquisito. Eu esqueci de colocar isso aí. Então, não é só o ouro, né? Tem um chumbo, que é plumbo. Né? Tem alguns elementos que a gente usa esse prefixo aí latino dele. E aí a gente vai usar o aurato, que é de aurum, né? Tudo bem? Como que acha o NOx desse? Porque, por exemplo... Eu estava esperando vocês me falarem isso. Como é que eu acho o NOx dele? O macete está em você enxergar o potássio, tá? Então, vamos lá. O potássio, ele tem NOx fixo mais 1. Tudo bem? Então, aqui, a resultante vai ser menos 1. Não é isso? Sim. Aí, o que acontece? Quando você faz a ligação, cada sulfeto é menos 2. Então, aí vai ser menos 4. Isso é difícil, tá? Vai dar menos 4. E agora? O tio é menos 2 também, não? E agora? Como é que eu faço? Olha, eu acho que tem que encontrar o NOx do tio também, porque aí você isola o NOx do ouro e acha. O tio, ele não vai ter NOx aqui. Não? Não. Apesar de ter a mesma fórmula aqui, ó. Por isso que ele confunde muito. Por isso que esse aqui você considera como um composto só. Aqui é mais 3 para o ouro. O ouro ele pode ser mais 3 ou mais 1. As duas possibilidades. O enxofre ali, ele faz uma ligação covalente, ele está estável, mas só que é uma covalente coordenada pelo ouro. Não sei se você está entendendo. Repete, por favor. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar ali, que fica mais... Olha só. Cada sulfeto é menos 2, menos 4. Né? Para dar menos 1 aqui, tem que ser mais 3 aqui. O enxofre, olha só, o enxofre, ele
faz a ligação, só que não há transferência de elétrons, porque ele já veio estável. Quem estabiliza ele é o ouro. Então, a carga dele é nula. Nem ganha, nem perde elétron. Então, mas isso vale para todos os casos que tem tio alguma coisa? Todos os casos ligados a metal de transição que tem tio. Ah, tá. Que é uma substituição, né? Que ele faz. Então, okay? aí, quando essa situação ocorre, ele não... Aí vai ser zero. Ok, obrigada. Isso, né? Eu estava quebrando a cabeça aí, porque a conta não estava batendo. Eu imagino. Esse aqui a gente já fez, né? Esse aqui eu acho que a gente já fez, não já? Eu acho que já. Já porque foi um exemplo que eu usei. Esse aqui que não fez. Que é muito parecido, né? Ó, aqui o NOx é mais um. Ah, a gente fez sim. Fez? Não fez com 4, não? Quê? Eu acho que eram 4, não? Não, está aqui no caderno. Ah, é? Hexaclórico, latinato, 4 de potássio. Ah, que chato. Então eu botei todos os exemplos aqui já. Vou ver se eu pego outros depois. Tá? Só um negocinho que eu esqueci de mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Não tem a hemoglobina, que faz parte do sangue, gente? A hemoglobina é um complexo de coordenação. Desculpa. Se vocês olharem, a hemoglobina, ó, ela se liga por uma molécula de ferro, por isso que quando você está anêmico, é usual você tomar ferro, tá vendo? O ferro coordena esse grupo todo aqui, ó. Qual o número de coordenação do ferro aí? 4. Quantos ligantes eu tenho ali? Ué, são 4 nitrogênios. Não, são 4 nitrogênios, mas quantos ligantes? Quantos ligantes? Quantos ligantes? Tem mais de um ligante aqui? Na verdade, gente, isso aqui tudo aqui é um ligante só. É um ligante apenas, tá? Ah, porque tá tudo unido, né? É um ligante ambidentado. Tá? Ele vai fazer aqui a ligação, tá vendo? Aí, esse conjunto todo, eles chamam de M, né? Que é a abreviatura da hemoglobina. Quando você sofre uma intoxicação, um envenenamento no sangue, normalmente o que acontece é que a espécie que vem a te intoxicar ou te envenenar, ela se liga ao ferro. Por exemplo, quando você sofre a intoxicação com descarga do automóvel, a descarga do automóvel, que é a combustão do combustível, ele vai gerar CO2, CO, H2O e alguns resquícios de enxofre, de óxido de enxofre, óxido de nitrogênio que aparece lá. Tudo bem? Aí o que acontece? Quando a concentração de CO aumenta muito no sangue, porque você está respirando muito monóxido, o que vai acontecer? Ocorre um processo que eles chamam de acidose. Eu não sei por que tem esse nome. Que é o quê? O CO substitui esse complexo, ligando ao ferro e formando um carbonil. Estão entendendo? E aí, a hemoglobina, ela perde eficiência. Por exemplo, tá vendo que tem uma pontilhada aqui? Tá vendo essa pontilhada? É a ligação que se rompe toda vez que você vai levar oxigênio para o pulmão. Ela rompe, liga, vai e volta. É um processo. Então, o oxigênio se liga ao ferro e leva-se para o pulmão. Quando a concentração de monóxido é muito maior, o monóxido substitui ali e aí não deixa o oxigênio se ligar. Quando o oxigênio não se liga, você morre asfixiado. Você tem todo o mecanismo para conduzir o oxigênio, mas está com um grupo mais estável lá ocupando o lugar do oxigênio.
Doido, né? Aí são cadeias extremamente complicadas, tá, gente? Porque nessas estruturas maiores tem outros efeitos que fazem parte do processo, por isso que eles representam geralmente a estrutura assim como um novelo. Por quê? Porque, em geral, essas estruturas elas polimerizam. Tá vendo que tem vários grupos aqui, ó, grupo com dupla ligação, grupo com carboxilas, que podem se unir a outros grupos por esses pontos. Aí eles formam as interações e formam esses novelos. Os novelos são polimerizações que ocorrem. Isso tudo é comandado pelo corpo. O corpo é muito difícil de entender, tá? E não é só esse, tá? Existem vários complexos, mas vários complexos no corpo humano que eles são comandados, ainda não se entende direito como, nem porquê, e as reações, qual é o bonito? O diferente dos compostos de coordenação é que eles mantêm sua estrutura substituindo alguns desses ligantes ou pontos de ligação. Ok? Não sei se vocês conseguiram entender. Eu só queria mostrar, porque eu acho bem interessante. Bom, do mais, por hoje é só isso, tá? Semana que vem a gente vai pegar a lista para corrigir. Se vocês tiverem alguma dúvida lá da lista, por favor, dê uma tentada de fazer, né? Porque vocês tirarem dúvida, né? E aí semana que vem a gente tira as dúvidas de vocês. Fala aí, João, você está querendo perguntar alguma coisa? Isso é só perguntar, é porque eu não lembro se você tinha falado sobre o pessoal de mineralogia, se hoje é para ler capítulo ou para... Não, hoje eu acho que eu mandei um e-mail, não foi para você também, não? Não, foi, eu só queria saber se você mandou o link, né, porque normalmente você manda o link mesmo quando tem ou não aula no dia. Semana passada não teve aula, lembra? Porque teve a decretação... foi negócio facultativo isso. Aí a gente vai fazer hoje a aula da semana passada. Ok, tranquilo. Ok? Fechou? Tudo certo, gente? Então, obrigado aí pela presença de todos, tá? E aí, tentem dar estudada para semana que vem, tá bom? Um abração aí para vocês. Tchau. Tchau.